Alguns anos atrás, eu conheci uma senhora no qual o marido havia sido brutalmente assassinado por um dos seus empregados. Como resultado, ela estava lutando para sobreviver economicamente e, ao mesmo tempo, manter o negócio da família em vivo. Este é o tipo de coisa que deixa a maioria das pessoas arrasadas no fundo do poço. Mas essa senhora foi uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Com lágrimas nos olhos, ela disse: pastor, por mais que minha vida seja muito difícil, eu quero te dizer uma coisa. A despeito de tudo o que aconteceu comigo, eu não estou zangada. Eu não vou fingir que não sinto falta do meu marido, porque às vezes a vida não é completamente bem sem ele. Mas o que é realmente impressionante é que eu consegui perdoar o jovem que fez isso. E sabe uma coisa? Ela disse: eu ainda amo a Deus. Eu posso te assegurar que nem todo mundo lida com a vida dessa forma. Algumas pessoas atacam a Deus ou até desistem dele. Então, o que fez a diferença? Em um mundo de sofrimento extremo, você ainda consegue acreditar em Deus? E fique conosco, porque hoje o meu colega Fernando Iglesias estará se juntando a mim no estúdio para estudarmos uma das perguntas mais difíceis do mundo religioso. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Outro dia eu escutei uma pessoa na televisão ridicularizando a fé das pessoas que buscaram a Deus após um desastre natural derrubou a sua casa. Eles estavam fora da casa, mas eles deixaram na janela um cartaz que dizia: Jesus ainda anda conosco. Isso foi algo que o apresentador de TV não aguentou. Escutem, ele disse, cai na realidade. Deus não está com vocês. Vocês estão dormindo em um ginásio. Eu imagino que ao redor do mundo, pessoas concordaram com este apresentador, porque eles acham difícil acreditar que um Deus bom pode permitir que as pessoas passem por sofrimento. Se Deus é realmente amor, por que há tanta miséria neste mundo? Eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis e mais frequentes entre pessoas que têm dúvida com sua relação com Deus. Então hoje eu tenho o prazer de ter aqui no estúdio comigo o pastor Fernando Iglesias para nos ajudar a entender esta realidade da vida. Se Deus é bom, por que tanto sofrimento? Pastor Fernando, bem-vindo ao Está Escrito. Obrigado, prazer, viu? Muito obrigado pelo convite também. Nós agradecemos. Quem sabe a pergunta mais difícil para mim, como pastor, é essa. Sim. Por que tanto sofrimento? Deus é um Deus bom, por que Deus está deixando que esse câncer apareça, essa desgraça na minha família, essa tragédia? Uhum. Como é que nós podemos entender isso? Bom, a Bíblia é a carta de Deus para nós. E ela é a carta de Deus para nós entendermos o plano de Deus de nos criar, de nos desejar. E a primeira boa notícia é que Deus desejou nos criar e compartilhar a vida. O vento soprando no rosto, o cheiro agradável, né? o comer, e Deus nos criou dessa maneira. Deus não tinha obrigação de fazer. Não tinha obrigação, motivação. Mas Ele desejou. Essa é a primeira boa nova, esse é o primeiro traço do Evangelho, das boas novas. Né? E Deus, ao criar, Ele escolheu nos criar com liberdade de escolha. Liberdade de escolha é a palavra-chave, né? Que é o que nós temos até hoje.
Por que liberdade de escolha? Deus podia não ter dado liberdade de escolha, né? É criar uns robôs, né? Robôs, ninguém poderia escolher nada e cada um faria exatamente aquilo. Mas você não quer ser casado com um robô ou uma mulher que tomou a poção do amor e que ela não discute nada, ela não troca ideia, nós não crescemos em nada assim. Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele desejou ter seres que o amassem de livre e espontânea vontade. Aliás, essa é a fase mais bonita do namoro, né, ou do amor. É quando você conquista alguém. Certo. Deus queria conquistar os seus filhos, né? E que eles, como no casamento a gente diz assim, você deseja de livre e espontânea vontade pertencer a ele ou pertencer a ela? Sim, eu desejo, né? Liberdade de escolha. Deus, fonte de vida, desejou criar. Então, como nós, seres humanos, criamos um liquidificador, e aí ligamos na tomada, que é a fonte do liquidificador, para ele funcionar. E aí tem uma historinha do porquinho que queria ter o liquidificador. E de fora de casa ele ficava olhando ali para a janela e via o liquidificador funcionando e as coisas agitando dentro. Ele apaixonado pelo liquidificador. Então, um dia, quando a dona da casa saiu, ele saiu do chiqueiro, correu para a cozinha, porta aberta, e conversou com o liquidificador, né? Essa não é verdade, é só uma parábola. Aí o porquinho disse assim, puxa, amigo, vamos passear, você não conhece lá fora, nunca sentiu o vento no seu rosto e tal. E o liquidificador, não, minha dona disse que eu não posso sair daqui, porque se eu desligar da tomada eu não vou funcionar. E o porquinho olhou para o liquidificador e disse, olha aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma tomada portátil, você liga aqui e eu carrego você e nós vamos conhecer. E o liquidificador, coitadinho, convenceu. Foi nessa, né? Foi. E nunca mais funcionou o liquidificador, né? Porque focinho de porco não é tomada, como nós dizemos, né? Mas essa brincadeira é para dizer exatamente como Satanás, Lúcifer, convenceu o ser humano. Lúcifer, mas de onde apareceu Lúcifer? Se nós estamos falando de uma revolta na Terra, de onde apareceu Lúcifer? Deus poderia não ter criado Lúcifer também? Lógico. Porém, imagine que... eu conheci uma outra história, lendo outro dia, de uma lady no século XVII que ia se casar com um príncipe numa outra terra, num outro país. Viajou de navio, o navio naufragou, e aí só ela e um marinheiro sobreviveram numa ilha deserta, e o tempo se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eles acabaram se apaixonando. Depois de 4 anos na ilha, eles vivendo felizes, ele era um simples marinheiro, mas era uma lady, uma princesa, e ele viu de longe um navio chegando. E aí a dúvida, e agora? Chamo o navio, aviso para ela que tem um navio, porque nós vamos voltar e ela vai ser uma lady e eu um marinheiro. E ele pensou, eu não podia fazer isso com ela. Então ele avisou. E aí o navio veio e os levou, mas ela escolheu ficar com ele. Né? Então, Deus, ele fez isso. Se Deus não tivesse criado Lúcifer, ele já não seria o Deus da liberdade de escolha. Dentro da justiça de Deus, não caberia simplesmente, mesmo que ninguém soubesse, que ele não criasse um ser que fosse livre e que poderia mudar a história da humanidade. Então Deus não se viu impedido de criar ninguém. Mas a lei da natureza é estarmos ligados a Deus. Desligou, o pecado entrou. O que nós vemos hoje no mundo é isso. Bom, como eu estou dizendo isso? Aí tem alguns textos da Bíblia, logicamente, então, né? Nós vamos ler, por exemplo, aqui, Gênesis 1, 28, quando Deus criou o ser humano, e o que ele disse para o homem, em Gênesis 1, 28. E aí diz assim, e Deus os abençoou, o homem e a mulher. Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus está fazendo aqui o casamento antes do pecado, e criando o sexo antes do pecado, antes, né? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves e tal. É a segunda vez. No verso 26 ele também diz, deu domínio. Essa palavra domínio no hebraico é hadar, que quer dizer ter poder, autoridade sobre, né? Aí o segundo texto, que é Gênesis 2, 15.
Ok. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, antes Deus deu autoridade, domínio sobre tudo que havia na terra, os animais. E depois, essa palavra guardar, do hebraico chamar, quer dizer, ter autoridade ao ponto de poder passar para frente. Ah, ok. Ou guardar de intruso. Ok. Deus avisou o ser humano de que havia intruso e de que Lúcifer estava exercendo a sua liberdade de escolha, se separando de Deus, mas ninguém conhecia as consequências do que seria rebelar-se contra Deus. Essa era a luta. Então, assim, a forma de proteger. Proteger. Como é que Deus poderia destruir Lúcifer? Ninguém sabia. Mas Deus falou para o homem e para a mulher: você tem o domínio sobre a terra, ela é sua, eu estou passando o certificado de propriedade. Você pode passar para frente ou não, mas proteja. E foi o que o homem fez. Ele vendeu a propriedade da terra e do domínio de si mesmo, trocando o Deus, Rei, Criador, a fonte de vida, luz, por Lúcifer, uma criatura que não tem vida em si. A partir desse momento, o domínio do mundo foi diferente. A isso a gente chama pecado. E as pessoas dizem: mas pecado não existe. Né? Pecado é uma coisa que a religião inventou, uma palavra para manipular a mente das pessoas. Né? Mas a Bíblia diz que pecado existe. E pecado são duas coisas. Primeiro, quem peca também transgride a lei, porque pecado é A transgressão da lei. Ou seja, se eu minto, roubo, eu estou cometendo um ato pecaminoso. Certo. É um ato na minha vida. Mas existe uma outra condição, é a condição de pecado na qual eu vivo. Eu nasço nesse mundo escravo do pecado, porque Deus me criou livre, Certo. porque eu tinha duas opções. Aí alguém diz assim: mas como duas opções? A opção era: se você ficar ligado em mim, você vive, se não ficar, você morre. Que opção é essa? Não é? Mas hoje eu sou livre nesse mundo como? Nós estamos aqui livres. Lógico. Desde que eu obedeça às leis. É que nós, seres humanos, queremos ter uma ideia de que liberdade é não ter leis. Ter lei, certo. Né? Mas Deus tinha uma lei, né, que rege, Ele tem a lei, rege o universo. Então, se eu for fiel às leis do país, eu vou continuar sendo livre. Era liberdade. A partir do momento que o ser humano se desligou de Deus, ficou escravo do pecado. Isso se manifesta em nós. E a Bíblia continua falando sobre isso em Romanos 17, 19 a 20. E eu gostaria, pastor Bill, que você lesse para nós. Romanos 7, 7. de 19 a 20. Ok. Romanos 7, de 19 a 20, né? Isso. Então, vamos lá. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Esse é Parece um testemunho pessoal aqui. nosso, né? Paulo falando, essa é a nossa luta, né? Yes. Poxa, eu sei o que é certo, eu quero fazer o que é certo, né? As pessoas fazem promessas, né? Ano que vem eu vou ler a Bíblia. Certo. E eu digo que deveríamos inventar uma Bíblia, Bíblias diferentes. Uma começa com Gênesis, a outra com Êxodo, a outra com Levítico, porque as pessoas leem só o Gênesis, aí quando entra o Êxodo para, né? Então, se começasse com livros diferentes, quem sabe em 66 anos leriam a Bíblia, né? A gente faz promessas. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele declarou 3 vezes no Evangelho de João que Satanás é o príncipe deste mundo. E tem uma declaração aqui interessante, não vamos abrir a Bíblia, mas está em Lucas 4, de 5 a 7, quando diz que o diabo levou Jesus para ser tentado no deserto e levou para o alto do monte, e quando ele disse assim: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Ele diz que foi entregue a ele este mundo. Lá no jardim eu recebi o certificado. Eu recebi o certificado, né? E hoje nós estamos vendidos à escravidão do pecado, como diz Paulo. Então, eu quero contar uma história para fechar. Eu conheci um rapaz que ia à minha igreja assistir a uma conferência, Vanderlei, com a esposa e a filhinha, 32 anos mais ou menos. Vanderlei era
era um rapaz bom, chorava, vinha ao apelo para entregar o coração a Jesus. Me ofereci a estudar a Bíblia com ele. Nós fomos, cada terça-feira, 8 da noite, ia estudar a Bíblia. Primeiro mês, segundo, a partir do terceiro, eu ia à casa do Vanderlei e não encontrava mais. E eu sabia por quê. O Vanderlei havia me contado. Ele era viciado em cocaína, estava usando crack também. Um pai de família. E fiquei 5 meses sem ver o Vanderlei. No 6º mês, uma tia da esposa faleceu, me pediram para fazer o funeral e eu fui. No final da cerimônia, o Vanderlei estava parado assim, olhando o pôr do sol, chorando. Eu deixei para sair por último, parei do lado dele, coloquei a mão no ombro e digo, Vanderlei, por que você parou de ir à minha igreja? E o Vanderlei chorando me disse, é porque eu cansei de trair Deus, pastor. Quando eu estou na igreja, a luz de Deus está lá, mas quando eu vou para o mundo, e aí a necessidade, a carne me chama, como Paulo está dizendo. Eu sei o que é certo, mas eu faço o que é errado. Eu disse, Vanderlei, você está melhor agora? Não, pastor, minha vida está uma desgraça e tal. Vanderlei, quando a gente nasce nesse mundo, a gente nasce escravo do pecado. Satanás segura os nossos pés e nos puxa para baixo. Nos obriga a fazer o que não queremos. E nós somos assim, gostamos de tudo que não presta. Como alguém se vicia em álcool, toma um whisky, é horrível o gosto, mas toma, fuma, tosse e depois se vicia. Nós somos assim, gostamos de comer o que não presta, gostamos de ver na televisão o que não presta, né? Escravos do pecado. Vanderlei, nós nascemos escravos do pecado. Um dia você entrou na minha igreja, Jesus convidou, você deu a mão para ele e ele começou a puxar você para cima, mas o diabo não largou você. E Jesus puxa. Você está passando pelo vale da decisão, você está numa câmara de tortura. Só tem 2 jeitos de se libertar dessa escravidão. Quais são? Primeiro, Vanderlei, é fazer o que você fez. É soltar a mão de Jesus e dizer, não aguento. E aí você diz para mim que está pior. Porque você vai mais baixo. Porque Satanás puxa mais, lógico. Segunda, não é você largar os pés da mão de Satanás, porque você é escravo dele. Os pés não seguram, as mãos seguram. Outro jeito é segurar a mão de Jesus. E aí, Vanderlei, outro dia em casa, eu ia despedir do meu menino à noite, meia-noite, sábado para domingo. 1h da manhã tínhamos um compromisso com os juvenis da igreja, ele queria ir. E eu dei um beijo, disse, boa noite, filho. Fui saindo do quarto e disse, papai, pois não, o senhor vai amanhã no encontro com os juvenis? Vou. Me chama porque eu quero ir, mas era meia-noite. Fui sair do quarto e disse, boa noite, filho. Papai, pois não, filho. Papai, é que eu estou com muito sono, pai. Se você me chamar amanhã e eu disser, pode ir, eu não quero ir, vou dormir. Não acredita em mim, pai, eu quero ir sim. E eu disse, Vanderlei, você segura a mão de Jesus. E aí quando você estiver a ponto de arrebentar, você diz, Jesus, mesmo que eu diga, larga minha mão, não acredita em mim porque eu quero. E Jesus, usando a sua liberdade de escolha, que Ele devolveu a você com o sangue dEle, aí vai tomar suas mãos. E quando você pensar que for arrebentado, o que vai arrebentar é o lado mais fraco, que é Satanás. E você vai estar na mão de Jesus. E Vanderlei pegou a mão de Jesus, e o Vanderlei se voltou para Jesus, e a sua esposa se batizou, e ele se libertou das drogas. E o Senhor Jesus é aquele que liberta. Ele nos escolheu, nos criou, o pecado entrou, ele se ofereceu para morrer, pagou o preço, e ele é quem nos dá liberdade. E continuou lá, né? É isso. A Bíblia nos diz que enquanto nós éramos ainda pecadores, né? Enquanto éramos pecadores, ele nos amou assim. Alguém me disse uma vez que nesse trabalho que nós nos encontramos, às vezes surgem dúvidas, né? Nós falamos um programa sobre dúvidas, né? Sim. Sobre a nossa preparação, nossa capacidade, né? E alguém me falou um dia, ele disse, Deus, no seu conhecimento infinito, sabe todo o pecado que você já cometeu e todo o pecado que você irá cometer. Isso. Não é? Nós podemos, às vezes, esconder dos outros, das outras pessoas, mas de Deus nada é escondido, né? Deus sabe todos os erros que eu já cometi e todos os erros que eu vou cometer. E mesmo sabendo isso, Ele escolheu me amar. Foi uma escolha dele, né? E me criar, e me fazer. Ele diz para Jeremias assim, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. Né? Olha que coisa, quer dizer, eu escolhi você para nascer aqui, para te dar a oportunidade de ter a vida eterna. Passar por um
um sofrimento. Bem, a realidade é que neste mundo, a questão não é se vamos sofrer, a questão é quando é que vamos sofrer e quanto vamos sofrer. Exatamente. A realidade é que cada um de nós vai sofrer. Mas que quadro bonito lembrar que Deus nos pega pelas mãos, pelos braços. E nos puxa. Esse é o nosso momento de decisão, né? Muitos passam pelo vale da decisão. Aquele momento onde tem que tomar uma atitude, porque Deus já está chamando e puxando muito, né? E conforme Ele puxa para Ele, outras coisas puxam também. E você tem que passar por isso. Existe uma música e um clipe musical de um cantor chamado Ray Boltz, que eu aprecio várias músicas dele. Essa música se chama One Drop of Blood. Né? E o clipe musical se passa dentro de uma corte, de um tribunal, e ali está o acusador, e acusando as pessoas, e aqueles que têm a sua justiça para apresentar, eles são presos, o acusador os derrota, mas aqueles que no momento de serem acusados dos seus pecados, das suas falhas, eles, das vezes em que desconfiaram de Deus ou se sentiram decepcionados com Deus, ou porque acharam que Deus não ouviu ou que não fez, porque Deus responde, às vezes ele diz não, às vezes ele diz sim e às vezes ele diz espera, né? Então ali, enquanto o acusador no clipe acusa, a balança vai pesando, né? Os trapos de imundícia, e de repente o cantor diz, de repente uma gota de sangue caiu do céu em cima do prato da balança. E aí faz assim a balança, uma coisa linda. Que bênção. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos pelo teu amor e tua misericórdia para conosco. Pedimos que o Senhor esteja perto daqueles, todos os teus filhos, mas em especial aqueles que nesta hora estão passando por um sofrimento, que eles possam sentir a tua presença na vida deles. Nós te suplicamos por nome e por amor de Jesus. Amém. Baixa da maré, sentado junto à praia, pedi que o mar levasse uma pergunta para Deus. Senhor, será que sabes como é duro aqui viver? Sofrer, chorar, ter fome e ver queridos a morrer. Na areia adormeci e de repente amanheceu. O sol deu vida a tudo e trouxe paz ao coração. Senti a brisa mansa, o Santo Espírito me encheu, e a voz do mar me trouxe uma resposta do meu Deus. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Então chegou a vez do meu Senhor me perguntar: será que já pensou como é difícil ser seu Deus? Falar pela palavra sem ninguém acreditar, querer falar de perto e ter que usar a voz do mar. Meu filho, não se esqueça que na terra já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi.
Passei necessidade, senti a dor da traição. Meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Ser Deus é ser um pai que foi traído pelos filhos, é dar a salvação a quem deseja se perder. Eu sei o que é ser anjo, o que é ser homem, ser Deus, mas de todas essas coisas a mais difícil é ser Deus. Se você está gostando desta série e quem sabe gostaria de rever ou quem sabe passar para um amigo, nós gostaríamos de oferecer um DVD destes 5 programas. É uma oferta do Está Escrito para você. Aqui estão as informações necessárias para você receber o seu DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas e e-mails, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Bem, pastor Fernando, muito obrigado outra vez pela sua presença. Foi um prazer. Aos nossos telespectadores, muito obrigado também por terem passado esta meia hora conosco. Lembre-se, se você perdeu algum programa desta série ou qualquer programa, você pode sempre visitar o nosso website, estaescrito.ca. Você até pode mandar um pedido de oração através do website também. Se Deus quiser, na próxima semana nós vamos estar aqui de novo. Espero que você esteja junto conosco. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.